e muitos convidados especiais. Por exemplo, agora a gente vai conversar com uma brasileira que mora na cidade de Petah Tikva, a Ilana Nigri, a quem eu agradeço demais pela participação. Ilana, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Ilana, para começar, a sua cidade fica a leste de Tel Aviv, fica mais ou menos no centro do país, olhando para o mapa, à direita da cidade de Tel Aviv. Como foram esses últimos dias? Eu imagino que você, seus amigos, sua família passaram por situações difíceis, momentos de muita tensão. Gostaria que você relatasse para a gente o que foi que aconteceu com vocês nesses últimos dias e qual é a situação por aí agora. Então, aqui onde eu moro são lançados bastante mísseis, justo também por ser perto de Tel Aviv. E desde o início da guerra, diariamente, algumas vezes mais de uma vez por dia. E eu tenho 3 filhos pequenos, então é realmente uma situação desesperadora, porque a gente tem 90 segundos para conseguir ir se proteger em algum local seguro. Aqui em Israel, dentro dos quartos, dentro dos apartamentos, existe um quarto normalmente que é anti-míssel. E se você está em casa é um pouco menos estressante, mas se você está na rua, principalmente com criança, você não tem para onde correr. Muitas vezes eu com 3 crianças não tenho o que fazer, então a gente tem que evitar realmente sair de casa. Se eu for sair, eu posso sair no máximo com uma criança para se chegar nesse ponto de ter um míssil na hora que eu estou na rua, eu conseguir me proteger meus filhos. Então realmente é uma situação muito difícil, e para as crianças, mesmo que a gente está dentro de casa, toca uma sirene para a gente saber que tem que correr, parar tudo, e as crianças ficam realmente muito assustadas. A minha filha mais velha tem 4 anos, cada barulho o dia inteiro ela fica, sirene, eu preciso correr. Às vezes ela ouve boom, ela fala, é boom, é míssel que caiu? Você pode ver, mamãe, no celular, se caiu algum míssel. E assim, é uma criança de 4 anos, sabe, que tem que passar por isso, então dói muito, é muito difícil. E meu filho de 2 anos também, um dia estava brincando com os bonequinhos e colocou todos os bonequinhos numa caixinha. E aí ele falou assim, viu, mamãe, todo mundo conseguiu chegar no quarto protegido a tempo, sabe? É uma criança de 2 anos que mal bem já entende a gravidade da situação. Então é um sofrimento muito grande que a gente está passando. Pois é, uma situação difícil. A gente agradece muito por você reservar um tempo do seu dia, que é muito atribulado, muito tenso, para conversar com a gente aqui na Jovem Pan News. Ilana Nigri, brasileira em Israel, entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan. Próxima pergunta, Roberto Mota. Ilana, boa noite. Eu queria saber que notícias vocês têm aí em Israel sobre a situação dos reféns que estão na faixa de Gaza. A gente não tem absolutamente nenhuma notícia, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe se eles estão vivos, quais as condições deles. São bebês de reféns, crianças, jovens, mulheres, idosos. Então é uma dor. Todo dia a gente acorda na esperança de ter alguma boa notícia, de que eles foram libertados, ou que pelo menos a gente saiba qual a condição deles, mas a gente simplesmente não sabe absolutamente nada, e é uma frustração, uma dor, um medo muito grande para todos os israelenses agora, porque cada uma daquelas vidas é importante para cada um dos israelenses. Girando as perguntas dos nossos comentaristas, Cristiano Beraldo. Lana, boa noite para você. Eu queria saber sobre a rotina. Você contou um pouco sobre como as suas crianças estão se relacionando com essa situação, mas existe uma expectativa de que essa realidade, essa dinâmica hoje dos mísseis e dessa correria para se proteger dentro de bunkers, isso é o novo normal, ou vocês têm uma expectativa de que isso é realmente uma situação temporária que vai se encerrar em breve? Acho que a guerra pode realmente se escalar e chegar a proporções que a gente não consegue prever,
Da mesma forma que a gente quer que isso acabe logo e quer voltar à nossa vida normal, a gente entende que é necessário exterminar o Hamas, para que aí sim a gente consiga voltar a ter uma vida normal por mais longo prazo. Então, a gente não tem realmente muita noção, pode levar meses, pode ser mais que meses, então, mas a gente entende que o que está acontecendo agora é necessário para um futuro melhor por mais tempo. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Perfeito. Ilana, essa pergunta que o Mota fez é muito interessante sobre o que vocês têm de informação sobre os reféns, mas existem brasileiros que não são reféns na faixa de Gaza. Você conhece alguém que está nessa situação querendo deixar a faixa de Gaza? Você sabia que brasileiros estavam morando na faixa de Gaza ou mesmo visitando? Sim, eu imaginava que existiam pessoas na faixa de Gaza, brasileiras, e a gente vê que eles realmente tiveram essa dificuldade para sair, mas a gente também não tem não temos o que fazer em relação a isso. Nós, como cidadãos israelenses, não temos nenhuma influência na vida dessas pessoas. Então, a gente sabe notícias e com certeza sente a dor também das pessoas, dos civis inocentes que estão sofrendo por causa desse grupo terrorista e mais ou menos isso. Os relatos de uma brasileira que tem filhos pequenos em Israel nesse momento difícil do conflito. Próxima pergunta, Cláudio Dantas. Ilana, você acredita que esses últimos eventos na Cisjordânia, né? Você teve aí um atentado que deixou um policial morto, outro ferido. Temos o desmantelamento de uma célula terrorista do Hamas na Cisjordânia. Isso traz mais apreensão em relação à rotina de vocês, mesmo em Israel. Naturalmente, há grupos de israelenses, né? De árabes israelenses, comunidades árabes israelenses em Israel, nos bairros aí, em diversos pontos. Aumenta a apreensão justamente pela presença, talvez aí, de integrantes, elementos infiltrados que possam trazer aí algum tipo de rebote e de ameaça à segurança? Desde que estourou a guerra, os maiores medos era ela se escalar e outros países se envolverem e também vir aqui de dentro algum tipo de reação. E até o Hamas, logo no início da guerra, ele decretou um dia que todos os muçulmanos pelo mundo inteiro, também Israel, fossem à luta para poder cometer mais atentados. Assim, existe desde que iniciou a guerra tiveram tentativas de ataques terroristas. Hoje uma policial morreu por conta de um ataque terrorista, mas a gente vê que a maior parte da população árabe-israelense também não está de acordo com o que está acontecendo, né? Também são vítimas. Tem muitos árabes israelenses que, assim como eu, têm que correr para as casas dele, nos abrigos dele, com os filhos dele, por conta desse grupo terrorista está lançando mísseis, e tem mísseis que caem, que vão para cidades árabes, para bairros árabes. Então, eles estão sofrendo assim como nós, eles são cidadãos assim como nós. E, assim, eu tinha esse medo no início de que alguma coisa pudesse acontecer, mas vemos que a maior parte dos cidadãos claramente se opõe a isso. E, claro, que depois do que aconteceu, do massacre do dia 7, a gente nunca imaginou que poderia um exército, né, que entrou aqui em Israel de 3.000 pessoas e entraram em casas com crianças. Então, sim, desde o início da guerra é um medo real. A minha porta vivia destrancada de casa, desde então não consigo, vou checar várias vezes se está trancada, porque realmente é um medo que a gente não existia e agora passou a existir. Mas eu também acredito que agora, mais do que nunca, tem muita segurança em Israel também para evitar
que esse tipo de coisa aconteça. Ilana Nigri, brasileira em Israel, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. Ilana, desde o início a gente tem conversado com muitos brasileiros que estão em Israel, a maior parte deles disse que não quer sair de Israel, vão continuar mesmo com o conflito. E a gente tem percebido uma união muito grande do país, inclusive com apoio às Forças Armadas, ao Exército de Israel. Ontem nós noticiamos e trouxemos a informação de um grande protesto na frente da casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. Como está a relação da população israelense com o governo, com a gestão da guerra, com a situação atual? No início, apoio total. Agora já há uma divisão? Acho que sempre vai surgir alguma coisa, mas claramente não é o foco agora, sabe? Tá todo mundo muito unido, todo mundo entendendo qual é a real missão que precisa ser feita agora e que não é o momento realmente de causar mais confusões aqui de dentro. Então, o povo está realmente muito unido. Entendemos que existem diferenças em relação à política, mas todo mundo, independente da posição política, está muito de acordo com o que precisa ser feito, está entendendo que o Hamas precisa ser exterminado, que essa guerra, como o Rafael já tinha falado, não é contra o povo palestino, que é contra o Hamas, e que a gente precisa acabar com isso, e não tem israelenses que discordem disso, porque todas as vidas aqui estão em risco igualmente, independente da posição política da pessoa, independente se apoiam ou não o governo. Então, apesar de, sim, com certeza tem pessoas que vão falar que a culpa foi de fulano, e não é o que se sente agora. O que se sente realmente é uma união muito grande e todo mundo querendo se ajudar e fazer o que pode fazer para ajudar o outro e ajudar com essa guerra. Perfeito. Para fechar a entrevista, Ilana Nigri conversando com a gente. Última pergunta, Roberto Mota. Ilana, como você vê a reação da comunidade internacional dos outros países a tudo que tem acontecido em Israel? Até eu vou dizer que eu fiquei muito, muito surpresa, assustada. Eu acho que eu era um pouco inocente, ingênua, de achar que as coisas mudaram, que é claro que esse antissemitismo que já existiu durante o Holocausto não existia mais, e que depois desse massacre, que crianças foram brutalmente assassinadas, que temos bebês sequestrados, eu acreditava que claramente o mundo ia ver o que aconteceu, ia facilmente condenar esse tipo de coisa, e infelizmente foi totalmente o oposto. O antissemitismo explodiu no mundo inteiro. Tem pessoas, teve algum atentado a uma judia francesa com uma suástica pintada na porta dela. Já vi pessoas no Rio que foram espancadas por serem judias. Então, assim, é assustador. Eu nunca me senti tão segura em Israel, porque com certeza em qualquer outro lugar no mundo eu não estaria segura agora. O próprio Israel já avisou para todo mundo que viajasse para qualquer outro lugar do mundo, para que não demonstrasse que é judeu. Então, eu me sinto agora, não aqui em Israel, mas eu sinto que o que está acontecendo no mundo é a Alemanha de 1930, porque é surreal que tenha explodido esse antissemitismo, e assustador, triste, e realmente acho que eu era um pouco ingênua de achar que não poderia acontecer de novo as coisas que a gente já passou e que o mundo entenderia realmente o que aconteceu, mas a gente vê que não é bem assim. Ilana Nigri, brasileira que mora em Israel, em uma cidade que fica à direita, fica a leste de Tel Aviv, bem próxima a Tel Aviv, inclusive. Ilana, muito obrigado pela entrevista, por conversar com a gente aqui na Jovem Pan News, compartilhar as informações desse conflito, momento difícil para todos aí em Israel. Fiquem em segurança, certamente voltaremos a conversar em breve. Até uma próxima. Obrigada pelo espaço.